Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Henrique e no vídeo de hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre esse carinha daqui, o Husky Tempest de 34 polegadas. Como dizem no título, eu já tenho ele por mais de um ano, então eu posso dizer com certeza, afirmar com certeza, se vale ou não a pena hoje em dia. E velho, eu vou adiantar que sim, é um monitor com excelente custo-benefício até hoje. Ele tá ali no meu top 1 dentro da lista de monitores que eu compraria até hoje. Assim, para quem não conhece os specs desse monitor, então nunca ouviu falar, ele tem 34 polegadas, então vocês podem ver que ele é bem grandão aqui na mesa, o tamanho do mousepad, praticamente. Então são 80 centímetros de tela, de ponta a ponta. Ele sim é um monitor curvo, ele tem 1500R de curvatura, então ele é bem curvo. Existem monitores mais curvos, mas aí eu já não vejo muita necessidade mesmo. Ele já consegue trazer esse feeling de que ele é realmente curvo, traz uma maior imersão para você dentro dos jogos, mas na maioria do tempo você nem lembra que ele é curvo mesmo, só quando você vê alguma coisa meio distorcida pela tela, e aí você lembra, mas é uma distorção muito mínima aí que dá para ignorar completamente. Depois de um tempo você realmente nem lembra que é curvo. De tela aqui, esse bichão tem um painel VA, sim, ele é painel VA, inclusive a maioria dos monitores de 34 polegadas aqui no Brasil são painel VA, e ele tem 144 Hz. E cara, por incrível que pareça, eu já consegui colocar nele aqui 165. Ele pega, tá? Ele pega normal aqui, você consegue não aplicar. E ele funciona normal, numa boa. Só que como não é o padrão do monitor, e quando você coloca em 165 ele cai para 8 bits, eu preferi deixar, em 144, que é o padrão mesmo dele. E velho, funciona muito bem. Para quem estiver curioso sobre as cores aqui do monitor, ou então trabalhe com edição de imagens, de vídeos, enfim, como eu também faço, vocês podem ver que ele tá bem calibrado aqui, ele tá bem saturado, com bastante saturação, mas no caso é o wallpaper também, ele não tá ajudando muito. Mas ele sim, se você conseguir fizer a calibração direitinha nele, mesmo sendo um painel VA, ele consegue chegar bem perto, se não, chega a ser um nível de um monitor IPS. E eu falo isso com propriedade, porque eu já tive dois monitores, todos os dois com painel IPS, e cara, posso falar com vocês, esse monitor tem cores incríveis. Tá? Estou pegando aqui uma imagem bem colorida como referência para vocês conseguirem ver. O que eu tô vendo na minha frente aqui, o que vocês estão vendo na câmera, ainda tá um pouquinho desaturado, mas mesmo assim tem muita cor no monitor, tá? Muita cor. Ele tem suporte para 16 milhões de cores e ele chega até 95% do espectro sRGB. Isso para um monitor gamer é sinceramente mais do que aceitável. Enfim, o que a proposta dele é ser um monitor gamer para gamers. E caso você esteja se perguntando qual é a densidade de pixels da resolução desse monitor, além dele ser 144 Hz, ele é 2.5K. Sim, é um ultra-wide 2.5K. Então a resolução dele aqui vai ser de 3440 por 1440. E não, ele não vai ser um monitor com a imagem pixelada, que nem os Full HDs de 27 polegadas. Ele tem a densidade de um monitor de 27 polegadas Quad HD, só que estendido. Então vocês podem ver aqui bem de pertinho que ele tem uma densidade excelente. Por exemplo, aqui os ícones dos aplicativos, tá vendo? Também. Você tem que chegar extremamente perto para você começar a conseguir ver os pixels. Isso aqui para mim foi uma mudança de vida completa. E ele tá saindo aqui hoje por R$ 1.800. Eu sei que não é um monitor barato, nem todo mundo vai ter o valor para comprar esse monitor, mas mesmo assim, entre os outros, ele tá no topo da lista dos monitores custo-benefício. Esse foi o preço que eu paguei nele lá em novembro de 2022, então tem bastante tempo e eu ainda consegui um desconto ainda maior do que 1.800 aqui pela extensão do Cuponomia. Tá, mas e o que o Cuponomia faz? Cara, você consegue pegar até 10% de cashback, por exemplo, no site da Kabum, isso varia de site para site, e ele ainda tem um testador de cupons. Então, quando você for comprar lá no AliExpress, por exemplo, você consegue testar vários cupons que o Cuponomia oferece, exclusivos dele, e ainda pegar um desconto, fora o cashback. Então, cara, é excelente. Sempre uso o Cuponomia, desde sempre, tem mais de anos que eu uso o Cuponomia. E caso você se cadastrem pelo link aqui da descrição, você já ganha um bônus de R$5. E quando juntar 20, vocês podem sacar, sem taxa nenhuma, e também não tem custo para você usar aqui o Cuponomia. É sensacional, vale bastante a pena vocês conferirem.
E bom, voltando aqui pro monitor, vocês podem ver que ele sim tem uma base relativamente simples, né? Mas é que ela tem ajuste de altura e não tem uma estética assim também muito agradável, na minha opinião. Eu não gosto muito. Mas ela é bem funcional e me coube muito bem aqui na mesa por um tempo. Mas hoje em dia eu tô usando um suporte de braço, né, da Northbio, o H100. E tá aqui o monitor suspenso, poupando espaço aqui na minha mesa e até com uma estética mais clean. Para quem quiser saber as conectividades aqui do monitor, ele tem duas entradas de DisplayPort, uma HDMI, uma entrada para fone e a entrada para o cabo de energia. Então assim, ele consegue ser um monitor que entrega muito por um preço justo, tá? Não é que ele é caro, ele tem um preço justo pelo que ele entrega e ele ainda assim conta com um som integrado. São duas caixinhas de 2 watts de cada lado aqui. Não é o melhor som do mundo, eu vou logo adiantando isso, mas que quebra um galho decentemente. Aí sim, para eu chegar nessa qualidade de som, nessa altura, nesse volume todo, eu tive que vir nas propriedades do Windows do som e colocar aqui esses efeitos para ajudar, né, para ficar um som um pouco mais alto e mais limpo. Mas mesmo assim vocês puderam ver que ele tem sim algumas distorções nos graves e alguns estouros no som, né? Mas cara, para você ouvir uma reunião ou então você conversar com alguém, dá para ouvir de boa, dá para relevar, mas para você usar um monitor para ouvir música mesmo, cara, ele deixa bastante a desejar. Bom, para quem tem curiosidade para saber como é que configura o monitor, qual o menu dele, ele tem 5 botões aqui na parte de baixo, então vai ser por aqui que você vai configurar tudo dele. Apertando aqui o M, então, a gente abre o menu, esse menuzinho aqui, clicando de novo no M, ele vai abrir essa janela aqui pra gente. Então você tem entradas, brilho e contraste, cor, configurar a qualidade de imagem, display, áudio, multijanela, sistema operacional, outros, e aqui você pode configurar bastante coisa. Ah, é uma correção do que eu falei, né? Ele tem 2 portas DisplayPort e 2 HDMI. É um menu bem simples, né? Mas que, assim, é relativamente bem intuitivo. Infelizmente aqui ele não tem um software próprio para você configurar pelo Windows, enfim. Mas, cara, dá para configurar por aqui sim. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá o mesmo resultado. Para quem quiser saber a configuração que eu tô usando, é essa de cá. O brilho tudo em 50% e a cor, eu abaixei a luz azul, aumentei no caso luz azul baixa. O meu gama tá em 2.4 e essa aqui é a minha configuração. Eu gostei mais assim e para mim a imagem ficou excelente. Você ainda pode configurar aqui também a nitidez, com tempo de resposta, redução de ruído, subresolução, mas nada disso me agrada, então eu prefiro deixar desligado mesmo para evitar ter qualquer tipo de ghost na tela, sobreposição, enfim, eu deixo como veio. E sim, ele tem na parte de trás uma fita LED, então se eu clicar aqui no normal e vir aqui na parte de trás do monitor, vocês podem ver que ele acende essa luzinha amarela, somente amarela. Então para mim não serve muito e eu prefiro deixar desligado, mas você também tem a opção de deixar tanto desativado como deixar no modo de flicker, então ele fica esmaecendo e aparecendo de volta, muito top, mas poderia ser RGB. Ele também tem um sistema de PIP, né, então você consegue deixar outra entrada, modo picture to picture, ficaria aqui no cantinho, tal, é bem da hora isso aqui, acho bem bacana, e você pode configurar aqui também em outros a versão do DisplayPort, se ele vai ativar ou não o Adaptive Sync, e ele tem um HDR10, né, no caso não é HDR real, mas ele conta com uma leitura de dados HDR, né? Enfim, não é o melhor HDR do mundo, nem vai ser um HDR verdadeiro, mas você pode usar aí, caso você queira. Para quem quiser saber, essa daqui é a caixa do monitor um ano depois, né? Mais de um ano depois de ter usado ele, de estar usando ele. E cara, ela praticamente se destruiu, né? Ela ficou no quarto guardada e mofou inteira. Papelão mesmo, normal. Mas essa daqui é a caixa do monitor, né? Com esses detalhes aqui em preto. É só para mostrar mesmo para vocês, mas não quer dizer que vai acontecer com a sua caixa. Mas como nem tudo são flores, ele sim tem Black Mirror e ghosting, como eu também falei lá no vídeo desde que eu fiz o unboxing dele. Cara, eu aprendi a conviver, tá? Porque eu não vejo mais, eu ignoro completamente. Mas mostrando aqui pra vocês, temos aqui uma imagem de galáxia, né? Então toda vez que eu mexer aqui, vocês podem perceber que algumas estrelas dão uma esmaecida, outras aparecem. Não dá pra ver muito bem aqui no vídeo, mas cara, dá pra perceber sim. Principalmente essas estrelinhas menorzinhas aqui, então você consegue ver que elas dão uma apagada, uma sumida. Enfim, não dá pra representar muito bem o efeito do Black Smearing, mas ele sim acontece. Difícil perceber, mas acontece. Como eu falei pra vocês, ele tem sim um pouquinho de ghosting. Então, cara, tá aqui, ó. Cara, jogando é
muito difícil de perceber, mas muito mesmo. Não sei se eu acostumei ou se realmente tá muito difícil de perceber. E olha que eu jogo aqui com mais ou menos dessa distância, então tem um braço aqui de distância, uns 70, 60 centímetros. E é um monitor bem grandão, mas essa é a realidade, né? Ele tem sim Ghost e Black Mirroring, então ele não é um monitor perfeito, né? Mas vale sim ainda, na minha opinião, vale muito a pena comprar ele. E aqui tá um monitor no PUBG, com som saindo no monitor também. Cara, jogos competitivos, como eu disse pra vocês, perceber o ghosting ou algo do tipo é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, consegui jogar aqui, cara, numa boa. Nem lembro que existe ghost aqui no monitor, ou algo do tipo. Então, é um detalhe, nesse caso, mínimo. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, se inscreveu pra mais. Meu nome é Henrique, valeu, falou e foi.